agora vamos conversar sobre esse assunto. Afinal de contas, ontem foi dia do rock e a gente quer entender um pouquinho a sua representatividade na nossa cultura. E quem explica pra gente é o produtor musical Rodrigo Costa. Seja bem-vindo, Rô! Boa tarde! Seja bem-vindo! Boa tarde pra você, viu? Seja bem-vindo. Fica à vontade aí. Obrigado. Para a gente bater um papo sobre algo que todo mundo tem uma história, né? Não é possível. Acho que, independente da geração, né, e do gênero musical que você escute mais, acho que em algum momento da vida todo mundo foi marcado, tocado pelo rock and roll, né, Rodrigo? Pois é, eu me sinto muito honrado de estar aqui falando sobre rock and roll, porque foi o primeiro estilo musical que realmente me chamou a atenção. Enfim, né? Eu era guitarrista, hoje eu sou pianista, eu falo que eu sou um pianista com alma, ainda com alma de guitarrista. Né? Trabalho muito com música sertaneja, mas a minha música do coração desde sempre foi o rock. Eu falei, nossa, que gostoso ter sido chamado para falar sobre isso. Legal. Já tive banda de rock and roll, e nunca tive uma dupla sertaneja, olha que interessante. Olha que legal isso. Tive banda de rock, só trabalho com sertanejo, então estou feliz demais de estar aqui para falar sobre isso. Quando a gente fala de rock, a gente lembra muito de Elvis Presley, né? E sabe que no Brasil meio que chegou essa coisa no cinema, as pessoas começaram a ver filme e tal. E tinha essa coisa de poder falar o que pensa, de rock ser uma coisa meio de liberdade. Como é que isso veio chegando no nosso país, assim? Então, o rock and roll, acho que ele teve uma coisa... Ele se fortaleceu muito no Brasil, sim, nos anos 80, né? E com Cazuza, do Barão, né? Com Barão Vermelho e etc, né? Então, eu acho que o rock, ele tem uma energia... Acima de tudo, musicalmente falando, ele tem uma energia. E nesse período dos anos 80, né? Da transição entre a ditadura militar e etc., foi muito usado, né? Como era a música mais popular e foi muito utilizado para os protestos e para a criação de um pensamento político na população, que inclusive eu sinto falta hoje, né? A música hoje não tem muito sobre isso, né? É mais diversão, é mais, né? Enfim. Mas eu acho que realmente essa energia, essa liberdade que o rock trazia fez com que as pessoas dissessem isso na hora que precisava dizer, né? Nos anos 80, né? E, Rodrigo, a gente, quando fala dessa influência, você falou do seu trabalho no sertanejo, né? Esse trabalho profissional muito próximo a esse estilo, por exemplo. Mas quando a gente fala do rock, ele de alguma maneira, imagino que influencia até outros estilos. Sim. Você, por exemplo, na sua trajetória, teve coisas que você já colocou por gostar de rock, por ter escutado rock? Não, completamente. As minhas referências musicais são todas do rock, né? Então, eu lembro, por exemplo, que a gente fez um DVD até do cantor Daniel, foi em 2010, que é Eagles, que é total, assim, rock acústico, sabe? Né? Então, assim, o rock, eu sempre digo que toda música precisaria ter, todo músico precisaria ter a disciplina do erudito, a liberdade do jazz e a energia do rock. Nada, nenhum tipo de música tem tanta energia quanto o rock and roll. E quando você vai pro palco e precisa contagiar público, você tem que transmitir energia. Aí é rock and roll, mano, não tem jeito. Quando a gente fala de rock, a gente fala de um rock que é para qualquer pessoa ouvir, qualquer tribo ouvir. Como é que a gente pode classificar o rock? É muito grande o rock, é muito amplo. A música é ampla, né? Mas esse estilo rock and roll, né, é muito amplo, né? Até no início aqui, você colocou desde Iron Maiden, né, o Black Sabbath, né, mas como a gente falou, o Paralamas do Sucesso é rock. Beatles era rock, né? The Beach Boys, né, nossa, aquilo é maravilhoso, né? E, então, quer dizer, é uma gama muito grande que agrada realmente gregos e troianos, eu acho, né? Todo mundo gosta de rock and roll. Em algum lugar, fala, eu não ouço muito rock. Aí vai pintar, essa música eu adoro, é rock. É rock. Olha que loucura. Como a gente caracteriza o rock? Nossa, aí você pegou pesado. Mas acho que é isso, é energia, né? É pura energia da arte, né? Da arte musical, né? Ô Rodrigo, talvez até pegando carona nisso que a Abby falou, porque acho que é uma dificuldade que a gente tem hoje em dia de diferenciar, às vezes, alguns gêneros. E o rock, ele passa, pelo menos a gente, público, às vezes tem a sensação de que ele passa por um momento de não ter grandes nomes, ou de não ter pelo menos o mesmo espaço, né? A gente falou semana passada no programa sobre as músicas mais ouvidas no Brasil. A gente tem sertanejo, pagode, funk.
O que justifica essa mudança também no comportamento das pessoas de talvez não consumirem tanto ou não estão surgindo talentos? O que está acontecendo com o rock? Eu não sei, eu acho que da mesma forma que o rock teve um apelo político nos anos 80, né? Eu acho que essa virada de chave foi exatamente final de 80, começo de 90, né? Talvez porque a arte estava falando muito de política e não se queria mais que não se quisesse mais que se falasse sobre isso, aí passou a ser só o oba-oba, ou fala de amor ou fala de festa, ou vamos, né? Todo mundo precisa se divertir, eu acho importante isso, né? Então eu não sei, eu tenho um pouco na minha cabeça que foi um movimento político para que a cultura deixasse de ser uma crítica política em si, né? E realmente tem um nicho, né? Mas realmente é muito segmentado. É a impressão que eu tenho, né? E sinto de verdade muita falta, né? Assim, tá todo mundo aí passou a só se divertir, né? Enfim, eu acho que o questionamento é a raiz do crescimento, até interno quanto externo, né? Eu acho que, então, voltando para a sua pergunta, acho que na verdade eu acho que foi algum tipo de movimento político em relação às rádios e às TVs, quer dizer, vamos parar de dar um pouquinho de atenção para isso aqui, vamos botar o pessoal para rebolar na TV, que eu acho que a galera vai se divertir com isso aí, não vai mais reclamar da gente. Acho que deve ter tido alguma coisa nesse sentido. E eu acho que a gente está tentando voltar algumas coisas, né? A gente estava falando de alguns documentários que a gente tem visto, principalmente de artistas brasileiros, enfim, falando de história. E a música sempre teve essa coisa da resistência, né? De eu escrever uma letra inteligente para querer dizer algo que as pessoas que estão vivendo naquele momento vão entender, mas não é algo escrachado. E você falou que sente falta um pouco disso. Será que está faltando isso pra gente de novo? Pegar essa coisa, não digo da inteligência, mas essa perspicácia artística mesmo, da gente criar algo nesse tipo? Esses dias eu vi um meme interessantíssimo, né? Você está preocupado com a evolução da inteligência artificial? Aí o cara respondeu, não, eu estou preocupado com a decadência da inteligência natural. Né? Tá tudo tão mais fácil e o se divertir, assim, tá todo mundo precisando trabalhar tanto para sobreviver cada vez mais, né? Então, assim, que chega na hora da folga, a pessoa quer realmente se divertir, né? Enfim. Então, penso que está faltando a cultura do pensar, do questionar e da poesia em si, né? Tá agora também alta aí uma série que fala da vida do Raul Seixas. Uhum. Que coisa louca aquilo, né? Que vivência, né? Que dificuldade que ele tinha, né? Ele e o Paulo Coelho né? E de falar as coisas que eles precisavam falar, né? Eu sou a moça que pousou na tua sopa. Isso era o né? Tô te incomodando aqui, né? E eles tirando sarro na época, assim, porque assim, os caras não entenderam quem era, né? Então, conseguimos, né? Passou. Funcionou, né? Mas realmente para isso precisa pensar. Precisa, né, as pessoas precisam ter tempo e energia para pensar e etc. Quem sabe, né? Acho que eu sou um divulgador dos pensamentos em si, né? Então, assim, quem sabe, né? De grão em grão a gente vai, né? Vai conseguindo trazer de volta o tipo de pensamento crítico, né? Com certeza. Até provocar para quem está em casa, mais uma vez, né? Participar com a gente aqui do programa e vai contando, assim, principalmente quando a gente fala do rock nacional, já que no começo do programa a gente destacou, né, artistas internacionais, quando a gente fala aqui do que é nosso, né? E o Rodrigo já deu tantos exemplos, já citou Cazuza, Legião Urbana, Titãs, Paralamas, enfim, tem uma infinidade, e como a gente está falando aqui, para todos os públicos, né? Para quem gosta de uma música mais romântica, para quem quer uma música mais questionadora, conta pra gente pelo nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem no 12 99605 7731, falando que artista que você gostava ou que você ainda escuta, ou no nosso Instagram, né, Abi? Boa, e por falar em Instagram, fiquei sabendo que tem gente que já comentou lá. Olha só, vamos dar uma olhada aqui? O que tem aqui de mensagem? Ah, é da Claudinha. Salve rock and roll. Vivi esse auge do rock do final dos anos 80 e 90 e posso garantir que é meu estilo favorito. Barão Vermelho, Legião Urbana, Guns N' Roses e afins. Claudinha, beijo para você. Beijo, Claudinha. Ela citou aí... Só a nata, né? Só a elite. Boas citações ali, né? Eu lembrei também, tinha o RPM, né? RPM. Que fez, né? Que era uma coisa, né? Que puxou um pouquinho mais pro popular, né?
Mas as letras do Cazuza e do Renato Russo, impressionante como elas são atuais, né? Muito. Seguem, exato. Por isso muita gente continua consumindo. Isso é algo legal, né, Rodrigo? Porque a gente falou também desse não surgimento, talvez, de novidades quando a gente fala de rock, mas o que a gente escutava nos anos 90, 80, 70, 50, continua tocando, continua atual, toca né? o coração das pessoas ainda hoje. Pois é. E a gente tem, né, muita gente falando hoje, por exemplo, Rita Lee, né, fazendo tributos novamente, o próprio Raul Seixas, Cazuza, que são coisas muito boas que as pessoas estão fazendo releituras, de repente, até às vezes mudando até o ritmo da música, enfim, por ser algo bom. Você acha que a música boa, né, em relação a todas as músicas, ela não tem, tipo assim, época? Ela vai ser sempre, ela vai ser eu acho viva? que o que é atemporal é porque é bom, né? O que fica, né, para sempre é porque realmente é bom, né? Eu acho que pela rapidez, mas e também pela baixo conteúdo de assuntos, né? A arte hoje em dia tá sendo mais passageira, né? Tá sendo, né? Mas ainda tem coisas que se lançam hoje que você vê que vão ficando, mas é porque realmente tem conteúdo, né? Então eu acho que é isso aí. Apesar de eu pensar que o que é bom é muito subjetivo, porque o que é bom para mim pode não ser, né? Mas tem coisa que realmente pega para, né? Para mais gente que realmente se torna imortal, né? Pra você, o que é imortal no rock? Quais as bandas que você mais gosta? Queen, primeiríssimo. Aliás, eu tenho todos os discos do Queen, eu tenho orgulho de dizer isso, assim, de vinil. Queen, sempre gostei muito. Guns N' Roses e Legião Urbana e RPM, como eu comentei. Aí eu tô reouvindo agora umas coisas dos Titãs, produzido pelo Liminha. Que legal. Cara, como era bem feito aquilo, cara. E a gente só ouvia aquilo, né, pra se divertir, etc e tal, não sei o quê, mas como era bem feito, como esses caras já faziam coisa boa lá atrás, né? Atuais, né? Além de terem letras atuais, mas era bem feito artisticamente, sabe? Então é legal, até pra gente que trabalha com isso, reouvir hoje coisas que a gente ouvia lá atrás, sabe assim, você, né? E isso que você falou, né, Abi, de ser atemporal, né, e das pessoas continuarem escutando, consumindo, a gente vê também quando tem esses shows, né, de reencontros. Então a gente viu o Titãs recentemente, falamos de Oasis recentemente aqui no programa, né, como as pessoas, quando tem esses shows, se mobilizam, esgotam em questão de minutos, porque todo mundo quer parar para ouvir um bom rock and roll ainda. Com certeza. E ó, você de casa, faz o seguinte, continua mandando mensagem pra gente, que a gente quer saber a sua música, quem sabe a gente consegue até cantar um pedacinho que você Não vamos estragar a sua tarde. Ela é cantora que eu sei. E de rock, eu sei. Mas vamos com calma. Mas continua mandando pra gente a sua mensagem que a gente vai lendo por aqui. Você tem algumas que você gosta de ouvir? Você gosta de ouvir rock, Gui? Eu sou uma mistura complexa. Em casa eu tinha um irmão muito sertanejo e um irmão do rock and roll. Então fui pros dois lados, mas por causa do meu irmão, Muse, Offspring, Cazuza, os clássicos do rock, Guns, Bon Jovi, um pouquinho de tudo. Clássicos. Aí ultimamente estou escutando Oasis, que não era uma banda que eu tinha apreço, mas como a gente mostrou aqui no programa, eu falei, poxa, mas o som dos caras é bom. E aí eu agora tô desbravando os álbuns. E eu tô escutando e falo, caraca, é muito bom. É muito bom. Então é legal quando a gente também dá a chance, né, pro novo. Então mesmo quem não gosta, às vezes, do estilo, ainda tem uma barreira, eu não gosto de rock and roll. Começa por um soft, né, ali com uma guitarra um pouquinho mais tranquila, você vai curtir. Um pop rock vai começando, mas acho que todo mundo já ouviu um bom rock and roll e tem um bom rock and roll guardado no coração, com toda certeza. Gosto de vários, eu adoro rock, né? Mas Aerosmith eu escutava muito na época também, Guns, eu acho que é sempre clássico, enfim, muito. Led, Zeppelin, enfim, muita coisa boa, muita coisa boa. Rodrigo, obrigada. Seja bem-vindo outras vezes no nosso programa pra gente falar de música. Só convidar que eu venho. Adoro papear e falar de coisa boa. Boa. Você